Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Que todos nós tenhamos, né, uma semana de paz, harmonia e muita prosperidade. Né? Chega de violência, chega de mais notícias. Né? Aliás, eu não sei onde nós vamos parar com tanta violência. No sábado passado, a vítima foi a vereadora Lene Petecão. Ela optou por morar mais afastado do centro da cidade, uma área maior, mais ampla, mais aconchegante, e também foi alvo dos bandidos, lamentável. Nós temos aqui o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix, da Purifique, água alcalina para você e toda a sua família, e também da New Flex, que representa no Acre os colchões Conforte-Mag, colchões magnéticos. Eu usei, aprovei e recomendo. Compre para você e toda a sua família o colchão magnético da marca Conforte-Mag. É muito mais que um colchão. É um aparelho magnético, claro, que vai lhe proporcionar muito mais saúde e qualidade de vida. Você vai viver melhor, vai viver mais, trabalhar mais para ajudar o Acre e o Brasil a saírem da crise. Eu tenho o prazer de conversar agora com o professor doutor João Correia, professor universitário, ex-deputado federal, e que, vez por outra, participa dos debates aqui no Tribuna Livre, um outro programa 100% de debate da TV Rio Branco. Seja bem-vindo, João Correia. É sempre bom recebê-lo aqui. Já estava com saudade. O fã-clube estava a exigir a sua volta. Aqui é o programa. Você estava vindo mais no programa de debate, no Tribuna Livre. Parte de debate. Mas eu estava com saudade de você também, viu, Muniz? Porque você é um jornalista muito equilibrado, muito correto. A gente sabe que vai discutir, que vai ter um debate fino, né? Não é aquela coisa tendenciosa. Acho bacana. Vou conversar com você. Doutor João Correia, a PEC 241, que no fundo era limita gastos, que já está previsto na própria lei de responsabilidade fiscal, na lei orçamentária, que muita gente insiste em não respeitar nada e tal. Só que ela está dividindo opiniões. Os que são mais ligados ao governo Temer dizem que é a PEC da salvação. Os que são contra, o pessoal do PT, do PCdoB, da esquerda, de um modo geral, diz que é a PEC do fim do mundo, a PEC da maldade, a PEC da perversidade. Não é nem 8 nem 80. Eu queria que o senhor explorasse aí os pontos positivos e também os negativos desta proposta. Olha, Muniz, o fato é o seguinte, a população, o cidadão comum, simples, ele pode até não entender muito daquelas questões complexas de economia, de econometria, etc. Mas tem 3 pontos que ele entende perfeitamente. Primeiro é o seguinte, ele sabe o que é a dor do desemprego, claro. A dificuldade que ele tem quando o pai de família ou a mãe de família perdem o emprego, toda a perspectiva do sustento, todas as esperanças, todos os sonhos que foram construídos, eles caem por terra. E aí as pessoas as famílias entram em tensão maior, alguns se suicidam, muita gente que perde emprego. Não é fácil. Se suicida porque é uma situação difícil, o cara perde o direito de se alimentar, de ter uma família correta e tal. Então isso ele sabe muito bem. Só reforçando aqui, eu tenho 45 anos, eu fiquei desempregado de uma vez e eu tinha menos de 20 anos. E tinha alguém para me sustentar. Mesmo assim eu me senti péssimo. Se sente o pior dos homens. Amanhecer sem saber o que vai fazer, anoitecer sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Perfeitamente. Aí você imagina um cara com 4, 5 filhos aí para criar, sim, tá entendendo? O cara até para comprar alguma coisa, comprar uma passagem de onde pedir dinheiro o pai ou a mãe. É muito complicado. E você imagina um pai de família vê a família toda dependendo dele. Jogada ao vento, não é como fácil, se diz. Não é fácil. Então isso aí o povo entende bem. O povo entende bem também uma coisa, quer dizer, é mais delicado, mas o empobrecimento, a inflação, quando você tem uma inflação relativamente alta, como é a inflação brasileira, e quando você não tem reajuste de salários, você empobrece em relação ao mês passado, em relação ao ano passado, e você vê isso quando você vai na bodega, quando você vai no supermercado, aí você verifica que o teu dinheiro é muito pouco para você levar a mesma coisa que você levava antes. Isso também a população entende. A população talvez não entenda as grandes questões econômicas, mas ela também vai entender de finanças públicas, Muniz. O que é finança pública, no caso? É a soma das finanças individuais, digamos assim. O Estado, ele seria a soma dos cidadãos de uma maneira geral. Ora, quando você está endividado, como é o caso do Brasil, e não é só o Brasil não, muitos países utilizam o endividamento para resolver uma série de problemas que a sociedade coloca. Quando você está endividado
e a tua dívida começa a crescer violentamente, vertiginosamente, de modo a que a pessoa não é capaz sequer de pagar o juro para manter o estoque da dívida, ou seja, ele deve 10, ele paga de juros 1. Então, ele não consegue nem economizar para pagar aquele 1 para que a dívida mantenha-se igual. Foi o que aconteceu no Brasil. Então, para você pagar este 1, você tinha que tomar mais dinheiro emprestado. Mais dinheiro emprestado, então essa dívida que era inicialmente de 10, tornou-se 30. Pois é, nos últimos 2, 3 anos, o Brasil se endividou por 50 anos. Você está me entendendo? E isso, Muniz, é o criador desse desemprego, dessa miséria toda. Por exemplo, 12 milhões de brasileiros, 12 milhões. Você imagina, o Acre tem 500 mil, 600 mil habitantes, por exemplo. Aí imagina todos os habitantes do Acre, digamos que o Acre tenha 600 mil habitantes, né? Todos os habitantes do Acre, multiplicado ele por 20, são os desempregados que nós temos no Brasil. Com esse sofrimento, as pessoas perdem a esperança, enfim. Então, isto foi causado exclusivamente por irresponsabilidade, especialmente do governo Dilma. E tem mais um detalhe, né? Só abrindo um parênteses pode... aqui. É que num cenário perverso como esse está, quando você diz que o cara está desempregado, é muito mais do que isso. Ele está sem nenhuma atividade econômica, sem nenhum, digamos assim, nenhum biscate. Porque quando a economia está estabilizada, até quando o cara está desempregado, ele não está formalmente empregado. Mas tem informalidade, vai crescendo, só que não exatamente tem. Isso. Nem isso está tendo. O Muniz é tão grave, eu sempre vou na 6 de agosto, ali no mercado, e eu estava conversando lá com uma pessoa que vende comida e vende uns salgados. Aí eu digo, e aí, minha comadre, como é que a situação está aqui? Melhorou a crise? Disse, perdi 70%. Antes eu vendia 120 salgados, hoje eu vendo 60, 70 no máximo. Entendeu? Quer dizer, a crise afeta a todas as pessoas, ao conjunto das pessoas, não é só um. Tá? Ontem à noite, coincidência, eu não conversei com um vendedor de churros. Ele disse também que perdeu mais ou menos 60%. Mas perde exatamente 80%. O cara do churrasquinho da esquina, aí você vai para os maiores, para o supermercado, uma série de elementos. Então, Muniz, veja só, essa irresponsabilidade aconteceu por quê? Porque, de uma certa forma, Muniz, eu sei que você não gosta muito do PT. Eu também não gosto muito, não. Se você não gosta, eu também não gosto muito, mas a gente tem que reconhecer o seguinte. No período do governo Lula, o Palocci, esse que está preso, Antônio Palocci, escreveu uma carta, aquela carta aos brasileiros. Foi aquele acordo do Palocci. E o Lula ganhou a eleição. E o Lula não, digamos assim, não traiu muito aquele compromisso que ele teve com a Carta aos Brasileiros, de respeitar a propriedade, de respeitar os contratos, etc. Pois bem, o ajuste fiscal que o Lula continuou fazendo fez com que, no governo dele, houvesse um crescimento da economia muito expressivo e um crescimento com inclusão. Então, o Brasil realmente foi espetacular. A inclusão que o Brasil fez nos últimos 13 anos, 14 anos, foi muito importante. Por quê? É a tal da classe C, o desemprego reduziu, uma série de elementos. Mas eles começaram a achar que o dinheiro cai do céu. Caiu do céu o maná, e tem até controvérsia. O maná no Êxodo. Nada cai do céu que não seja a chuva que é construída pela evaporação, ou senão os ETs, os meteoros que caem na terra e tal e tal. Mas dinheiro não cai do céu, dinheiro não nasce em árvore. O que aconteceu? Essa dívida pública, então, ela foi multiplicada e o Brasil perdeu a condição de grau de investimento. O que é grau de investimento? As agências que fazem a medição de como está o país, dizem se o país é caloteiro ou não. O Brasil deixou de ser caloteiro e passou a ser grau de investimento, ou seja, aquele que paga as suas contas. O que aconteceu? Com a dívida aumentando, sem a gente poder pagar, as agências rebaixaram o Brasil. Rebaixaram. Grau de especulação, nós estamos na biqueira do grau de especulação. Então, os investimentos, os empresários não fazem porque não sabem qual é o destino deles. Alguns deixam de fazer o investimento esperando tempos melhores, outros, como esperaram demais e não tem mais expectativa, eles cancelam os investimentos. E aí a capacidade produtiva da economia de geração de riquezas, ela começa a ficar contraída, ela não se expande. Se não se expande, não gera emprego. Ou seja, Muniz, brincaram com fogo por pura irresponsabilidade para ganhar uma eleição e jogaram o Brasil por pura incompetência e malvadeza, perversidade, numa situação desgraçada de 12 milhões de desempregados. O que a PEC faz? O que a tal da PEC 241 e agora lá no Senado ela é PEC número 55? O problema é o seguinte, o que diz a PEC? Essa dívida não vai mais crescer.
Eu não vou pagar a educação, não vou pagar a saúde, eu não vou pagar o exército, eu não vou pagar a segurança, com o endividamento caríssimo que nós estamos tendo. Então, os gestores federais só podem gastar do ano passado, o orçamento do ano passado acrescido, somado da inflação desse ano. É simplesmente assim, acontece, Luiz. Por que a chamada esquerda, né? O que você chama de esquerda, PSOL, PCdoB, PT, etc. É porque eles sabem o seguinte, porque eles sabem perfeitamente, os que têm o mínimo de honestidade intelectual, que não tem outro caminho. Que ou você começa a fazer isso, porque essa PEC é o seguinte, essa PEC não vai resolver isso logo não, Muniz, isso é o começo da solução. Muniz, nesse final de ano, até o meio do ano que vem, o desemprego vai aumentar, vai chegar a 13, 14, 15 milhões. Muniz, a barbaridade que foi feita, meu parceiro, com esse país, a irresponsabilidade que esses caras fizeram, era plantar tudo na cadeia, Muniz, porque eles estão tirando o pão da boca das pessoas. Ora, esta PEC vai começar a resolver se, junto dela, ela passou na Câmara, vai passar no Senado, vier a reforma da Previdência, que é outra pancada violentíssima, onde você tem um déficit, onde você tem um buraco, tá? Que a descoberto de mais de 150 bilhões de reais. Agora, na sua é opinião, muita coisa. Agora, na sua opinião, esse déficit se deu por incompetência ou por indecência? O da Previdência? Sim. O déficit da Previdência... Porque tem muita fraude também nesse meio. Tem. Aposentadoria de forma ilegal. Quem tem direito não recebe, quem não tem... E aposentadorias, e mais do que as aposentadorias, também uma série de pensões. De repente o sujeito tem 85 anos, aí ele casa com uma menina de 15, 16... Aí a pensão fica para ela, que vai viver mais 85, durante 70 anos. Você tem muita fraude, tem muita coisa para você realmente consertar na perspectiva da Previdência. Mas o grande déficit da Previdência, vamos dizer, é pelo seguinte, é que nós, na verdade, tratamos de seguridade social. Se você pegar você ainda agora falou na questão das novas gerações. Isso. Muniz, a nossa população, ela está envelhecendo mais. Ela está vivendo mais, a população está vivendo muito mais. Se a gente eliminasse essa coisa dos assassinatos dos jovens de 18 a 24 anos, essas mortes estúpidas no trânsito, o Brasil teria ainda uma performance melhor ainda. Você sabe que morre tanta gente no Brasil pelo crime organizado, pela violência e tal, que bate mais do que a Síria, né? A guerra da Síria. Então, o brasileiro está vivendo muito mais. Só que nós começamos também... Você pode verificar que as famílias começaram a diminuir de tamanho. Muniz, quem vai pagar essa conta brutal agora vão ser as novas gerações. As novas gerações não estão percebendo que estão jogando nas costas dela, tá certo? Delas, uma conta que ela não fez. Tá certo? Então, a reforma da Previdência, além das fraudes que você disse que podem ser combatidas e tal, ela tem que ser realmente revista. Mas há um seguinte detalhe. Por que ela é deficitária? É porque na rubrica Previdência Social se inclui as aposentadorias rurais, que as pessoas nunca colaboraram, nunca trouxeram recurso para dentro da Previdência, tá certo? Nunca descontaram dos seus salários ou da sua renda, mas ele recebe uma aposentadoria. Bom, você vai tirar dessas pessoas... Acaba que viveu o tempo todo pegando malária, maior dificuldade e tal. Você vai tirar uma aposentadoriazinha que isso veio na Constituição Federal. Você vai deixar de atender uma pessoa que é deficiente físico, deficiente mental, enfim, o tal do LOAS. Né? Então, esses elementos é que somam com a Previdência e aí a tornam deficitária. Por que tornam deficitária? Porque você não vai tirar isso das pessoas. O que acontece? Se for pegar só a Previdência, o que é arrecadado da contribuição, com o que é pago, daria. Mas acontece que é ela que está financiando o LOAS, ela que está financiando a tal da Seguridade Social, que são elementos que você não pode mexer, você não tem como mexer. O povo brasileiro deixou de ser mais miserável quando veio essas aposentadorias. Vai perguntar para um velhinho lá, que está lá no ramal oco do mundo, em qualquer lugar, mais distante ainda, o que significa aquela aposentadoria para ele. Que é tudo, é sobrevivência minimamente digna. Então, Muniz, esse mimimi, como se diz agora nas redes sociais, né? Esse chororô, é falta de honestidade intelectual desses caras. Sabe por quê, Muniz? É porque eles sabem que não existe outra alternativa. É isso que eu ia falar. Não existe outra alternativa. É tipo fel.
Se o cara tomar, ele vai sentir o amargo, mas se não tomar, o fígado não vai resistir. Não tem como, exatamente. Ou ele faz um transplante ou morre. Perfeitamente, é exatamente. Não tem outra alternativa. Você não inventa, Muniz, a economia não se inventa, a economia... Não se está aqui a defender a PEC, como ela seja uma coisa maravilhosa. Tá não certo? é. Não Agora, é. se não for, é pior. Ela é o começo, como disse você, começo de uma cura que vai depender da reforma da Previdência, que vai depender da reforma tributária, da reforma trabalhista, uma série de reformas que eu acho que o Temer, eu vou torcer, estou lhe dizendo, vou torcer para que o Temer não esteja envolvido nesse negócio da Lava Jato, porque por esse aspecto, Muniz, o Temer foi uma bênção. Digamos que o Temer não esteja envolvido. Não é só a questão daquela mulher que é bonita, diz que é uma das mais bonitas. Não, deixa para lá, diz que é a Bela e a Fera, diz que é o cuidador de idosos. Um tempo tudo machucando, só porque a mulher é bonita, uma foto dela, rapaz. né? Ela com 37, ele com 73, é o inverso, né? E aí diz assim, isso sim é que é golpe. Sacanagem. Tá, mas o Temer é um sujeito que tem a solenidade de um presidente, pode observar, postura de um presidente, e o Temer está tendo alguma coisa que não teve, o Lula teve, mas a Dilma não teve, que é maioria nas casas, na casa, que é a Câmara Federal e o Senado Federal. Se ele faz isso, por que você coloca na Constituição, a pergunta inicial foi muito bem colocada, mas nós não já temos a lei de responsabilidade fiscal, professor? Então, para que você fazer mais uma? Mas você sabe, é porque os caras pegaram e burlaram a lei de responsabilidade fiscal, descumpriram, e o que acontece? Quer se colocar na Constituição para dar credibilidade para a pessoa lá de fora ou daqui de dentro dizer, agora está na Constituição, agora os cabas não vão burlar, você está me entendendo? Não vão pedalar, não vão mais se vergonhar como se vergonharam essa temporada toda. É verdade. Rapidinho para encerrar, porque o nosso tempo acabou. Pô, menino, é bom demais falar contigo. Você tocou num assunto importante, que o Temer está tendo, pelo menos, o apoio das duas casas legislativas, tanto a Casa Baixa, a Câmara e a Alta, o Senado. Mas, na minha opinião, e aí eu quero a sua também sobre isso, ele está perdendo a guerra da comunicação. Não fosse os comentaristas econômicos que não têm nenhum compromisso político, e sim com o país, estarem a defender essa PEC, não como, eu repito, uma coisa boa, mas pelo menos no momento de necessidade. Ela não estava se sustentando. E aí? Muniz, eu concordo inteiramente com você. Você é jornalista, você sabe do que você está falando. Quer dizer, o Temer está perdendo, aliás, já entrou perdendo a guerra da comunicação. Por quê? Porque ele acha que só coloca lá o Henrique Meirelles, ou ele próprio, é necessário fazer isso porque não temos alternativa e tal, e que isso por si só, o fato de ele ter dito a verdade, de ele estar falando corretamente, que isso vai resolver o problema da comunicação. Não vai resolver. Você pega, Muniz, você pega esses movimentos de ocupação da escola. Depois eu queria até me oferecer para ti, para a gente conversar um pouco sobre a história da escola sem partido. Escola sem partido. É um tema muito interessante também. Aliás, eles usaram até esse termo ocupação nada, isso é invasão mesmo. E tal. Essas crianças, esses jovens, eles não têm nem noção do que pelo que eles estão lutando. Eles estão sendo manipulados pelo pessoal, por esses partidos todos e tal, para fazer isso aí que, na verdade, é contra eles próprios. Ora, a Dilma fez um corte, Muniz, de 12 milhões lá no dia seguinte. Tá certo? No dia seguinte, você viu alguma movimentação em alguma escola? Então, estão instrumentalizando, tá certo? Jovens que ainda não têm informação, tá certo? Para que façam esse tipo de situação. Tiraram 20 bilhões da saúde e da educação para investir em estádio de futebol. Estádio de futebol, Minha Casa Minha Vida. Então, Muniz, só para concluir, o Temer está sim perdendo a guerra da comunicação. Eu acho que ele teria que ter muito mais claramente um comunicador de fato. Eu não gostei muito daquele cara, ele tem que é um diplomata, que é o cara que está mexendo com a comunicação. Eu achei muito formal. Aquilo pode ser um porta-voz, mas não pode ser o cara que vai fazer a comunicação. É isso, e ir para o debate aberto. Muniz, falar no popular, né? Eu tive uma conversa sexta-feira, agora na UFAC. Eram 2 professores favoráveis à PEC 241 e 55 e 2 contrários, né? Eu estava, obviamente, dos 2 favoráveis e uma série de alunos. Então, você verifica o seguinte, Muniz, quando você percebe que a pessoa é muito contra a PEC, é porque esse cara não está se importando com o povão, não, meu irmão. Mas ninguém falou que eu estava lá, só falaram do emissário. Foi depois, foi sexta-feira. O emissário veio para cá, realmente o emissário já está, digamos assim, muito ultrapassado, ainda que ele seja um dos pensadores menos sectários. Eu tive o prazer ou o desprazer de conhecê-lo pessoalmente em 2010, no litoral paulista, lá sul. Na Baixada Santista, acho que foi em Praia Grande. Aí eu perguntei, fiz uma pergunta para ele,
Perguntei se ele era corrupto, ele disse que não. Se ele era corruptor também não. Eu digo, como é que o senhor defende a esquerda que não quer o bem do país, e sim de outras nações aí que são inimigas da democracia? Ele disse, você deveria me respeitar e respeitar a minha biografia. Mas não respondeu a pergunta. Eu digo, tudo bem, fazer o quê? Aí você respeita a sua biografia. Mas, na verdade, é o seguinte, Muniz, ele é um dos caras ainda menos opacos que você tem na esquerda. O resto é o seguinte, tipo aquele irmão do Genuíno, aquele time ali, o time do Jardim de Infância lá do Senado, Lindbergh. Enfim, não dá para a gente confiar muito nesses caras, né? Conversei aqui com o Dr. João Correia, professor universitário, ex-deputado federal. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Ô, Muniz, é um grande prazer. Ainda há 30 segundos aí para as considerações finais. Não, eu quero dizer o seguinte, quero dizer aos telespectadores, simples. Você sabe perfeitamente que quando você gasta o que você não tem, você financia esse teu gasto com endividamento. E o endividamento, no caso do Brasil, é um endividamento muito caro, porque a nossa taxa de juros é muito alta. Ela está de 14%, com inflação de 7 alguma coisa. Então, existe um retorno líquido real de mais de 6%, você está entendendo? Então as pessoas não vão nem querer investir, as pessoas vão querer comprar os títulos da dívida e tal e tal. E o grande problema do Brasil está na sua população, está açoitando as pessoas mais simples que estão desempregadas, que hoje são 12 milhões e que amanhã, depois de amanhã, até o meio do ano que vem, pode chegar a 13, 14, e aí a gente vai começar, já chegamos, já vimos qual é o fim do túnel. Vamos dizer assim, o Brasil estava indo com o PT, com a Dilma, mas era um transatlântico que estava indo direto para o iceberg, aquela montanha de gelo, igualzinho o Titanic, né? Então, agora com o Temer, ele está tentando fazer uma manobra radical. Uma manobra, mas o transatlântico não é uma canoa, não é um albá, e nem é um bicho grande que é a economia brasileira, então ele está fazendo aos pouquinhos. A PEC é isso, ela começa a fazer com que você não bata de frente com o iceberg e naufrague todo o país. Então, sinceramente, pense nisso, discuta sobre isso, que é o começo da solução. Não vou dizer que isso seja a solução, é o começo, é o remédio que você vai preparar o paciente para que ele tome o remédio final. Sabe? Muito bem. Doutor João Correia, sempre prazer bom estar aqui, Muniz, com você. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com Denise Oliveira e com Marcelo Cordeiro. Eles são produtores do projeto Pachamama, a Pátria Mãe. Até já.